Você já se sentiu sobrecarregado com a quantidade de informações que você precisa estudar e organizar todos os dias? Artigos grandes, PDFs complexos, transcrição de vídeos do YouTube, é muita coisa para acompanhar e eu também sofro com isso. E se eu te disser que existe uma ferramenta capaz de organizar, analisar, responder perguntas sobre qualquer conjunto de documentos para você e ainda gerar um podcast sobre o conteúdo que você envia para ela? Uma ferramenta que atua como um assistente de pesquisa pessoal capaz de encontrar as informações exatas que você precisa em segundos. Bom, tem uma solução gratuita que eu descobri que se chama Notebook LM, uma ferramenta do Google que combina inteligência artificial com a praticidade de tipo blocos de notas digitais. E nesse vídeo eu vou te mostrar como ele pode transformar a sua maneira de trabalhar com as informações do dia a dia. Por exemplo, para organizar documentos, extrair informações de forma mais rápida, analisar coisas específicas sobre relações entre diferentes documentos, como gerar resumos, cronogramas, guias de estudo, enfim, nós vamos trabalhar vários casos de uso. E assim, de verdade, não vacila, assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que essa IA vai transformar pelo menos 10 vezes a sua produtividade atual. Mas antes, vamos fazer aquele nosso acordo justo que você já sabe. Eu vou te entregar um curso inteiro sobre essa ferramenta, gratuitamente. Em troca, você só se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e no final, deixa um comentário do que você achou. Combinado? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas o nome dela é notebooklm.google. Para acessar, é só clicar aqui nesse botão de iniciar o experimento e conectar uma conta sua do Google. Aqui ele já vai abrir vários, como se fossem post-its, né? Para você organizar os seus estudos. E aqui você pode criar um novo notebook. Quando a gente clica aqui, ele já abre várias opções de importar documentos aqui dentro, importar dados para IA. Então a gente consegue importar apresentações direto do nosso Google Drive, links de site, ó. Clicando aqui ele já libera o link de site, link de YouTube, textos, se você quiser só copiar e colar textos aqui dentro. E a gente também consegue subir PDFs, só que não é só um PDF, são até 50 PDFs de 400 páginas cada. Então, assim, é muito conteúdo que pode ser analisado com essa ferramenta poderosa e gratuita. Não é uma ferramenta, dos vários testes que eu fiz, não é uma ferramenta comum, tradicional. É realmente uma ferramenta refinada que o Google trouxe, que entrega pra gente uma solução realmente eficiente. E aqui nós vamos tratar de alguns casos de uso. Primeiro, eu vou subir aqui um documento do meu próprio computador. Aqui é só arrastar o documento. Depois que você envia, ele vai fazer um estudo completo, né, uma compreensão desse conteúdo que você enviou. No caso desse livro aqui tem cerca de 100 páginas, Os Segredos da Mente Milionária. Ele já traz um resumo bem curtinho para você, né, um resumo talvez não tão útil, e já algumas perguntas que vão te ajudar a entender o conceito desse livro. E aqui nós temos a oportunidade de gerar um podcast sobre o conteúdo do livro, sobre o conteúdo que a gente subiu aqui para ele. E assim, como vocês perceberam, a gente consegue subir vários conteúdos, então eu poderia subir um PDF, links de site, vídeos do YouTube, ele ia juntar todas essas informações, criar resumos, criar questões, criar guias, tudo isso através dos seus comandos. Para gerar o podcast, é só clicar aqui. Uma coisa que ainda não tá bom pra gente, né, do Brasil aqui, é que o podcast é gerado em inglês. Então nós temos que utilizar depois outra inteligência artificial para traduzir esse podcast. Nós também já conseguimos gerar aqui de forma rápida um guia de estudo, sumário, linha do tempo, documento de resumo. O que eu vou iniciar aqui, eu vou utilizar uma pergunta frequente dele. E olha que interessante, ao fazer uma pergunta, ele não vai te dar uma resposta totalmente aberta ou que tenha a possibilidade de não condizer com o conteúdo do livro, porque todas as respostas ele te entrega a exata página do livro em que ele trouxe essa resposta. Então, veja, essa pergunta que eu fiz tem conteúdos na página 1, tem conteúdos na página 18, então assim, ele leva em consideração realmente todos os conteúdos detalhados de cada uma das páginas do livro que você envia. Eu não vou pegar para ler aqui todas as respostas, porque eu quero utilizar outros métodos aqui também. Eu vou fazer um questionamento aqui pessoal sobre isso. Como eu posso utilizar os ensinamentos deste livro para me tornar um milionário em 6 meses com produção de conteúdo na internet? Vamos ver qual a relação que ele vai trazer para mim, baseado no conteúdo do livro. Tornando-se milionário em 6 meses com produção de conteúdo na internet. Desenvolver uma mente milionária. Identificar e mudar crenças limitantes, página
grana de 1 a 5 ali. Pensar grande, 9, 10, 11, 12. Assumir responsabilidades, aprender com os melhores, aplicar os princípios à produção de conteúdo, concentrar-se em oportunidades, oferecer valor real, que é o que eu faço aqui com conteúdos gratuitos, construir fontes de renda passiva, gerenciar o dinheiro com sabedoria. Tudo isso relacionado ao livro, e clicando aqui nas referências, ele já traz para mim, que você recebe sem trabalhar ativamente. Depois abordarei o rendimento passivo com mais detalhes. Por hora, considere-o como uma das fontes de abastecimento do seu funil financeiro, que pode ser usado para gastos, poupança e investimento. Poupar também é indispensável. Enfim, aqui ele faz todas essas relações que são, assim, para estudo. Imagina só, você acabou de ler um livro, você pode tirar dúvidas sobre esse livro e a IA vai completamente te dizer exatamente onde você vai achar essa resposta. Por exemplo, eu posso pedir para ele construa um planejamento de uma palestra baseado no conteúdo desse livro. Planejamento da palestra: desbloqueie a sua riqueza interior, os segredos da mente milionária. Público-alvo: pessoas que buscam melhorar sua relação com o dinheiro e alcançar o sucesso financeiro. Reprogramando a sua mente para a riqueza, os arquivos da riqueza, apresentar os 17 arquivos da riqueza, destacando os contrastes entre a forma de pensar de pessoas ricas e pessoas de mentalidade pobre. Este planejamento é um guia adaptável à sua persona, estilo e tempo disponível. Olha que interessante, ele gerou aqui para mim uma inspiração, né? Um planejamento inicial, claro que eu posso vir depois detalhando isso, utilizando até o próprio ChatGPT, pegando todo esse conteúdo e pedindo para o ChatGPT se aprofundar em cada um desses tópicos, para eu conseguir realmente desenvolver uma palestra completa a partir disso. Mas para você ver, eu não precisei ler 120 páginas do livro para construir uma palestra. E, claro, para você construir uma palestra sobre o livro, você tem que ler às vezes 2, 3, 4, 5 vezes para ter o domínio completo dele e assim ter a possibilidade da sua mente construir um planejamento eficaz. Aqui a IA já passa todo esse processo para você. E agora você só tem que realmente se aprofundar em cada um dos tópicos que ela trouxe aqui para conseguir gerar uma palestra a partir de um livro, facilitando demais o caminho de todas as pessoas, né? E com o conteúdo já adicionado aqui, clicando em mais, eu consigo adicionar mais fontes de conteúdo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar outro livro, As 48 Leis do Poder. E mais do que isso, eu vou pegar aqui um link do vídeo do YouTube explicando as 48 Leis do Poder de 24 minutos para somar no conteúdo que eu estou entregando aqui para ele. Então, eu já estou inserindo outra fonte de dados. Eu já tenho 2 livros e uma fonte de dados de vídeo. Se você está gostando desse conteúdo, isso é apenas uma aula das diversas que tem dentro do meu treinamento Chave AI. Aqui a ideia é te passar em 7 passos um método em que você sai do absoluto zero do conhecimento IA até o treinamento da sua própria inteligência artificial, te dando a segurança de conseguir oferecer esse serviço para os seus clientes, treinando agentes para mudar a realidade de empresas, automatizando tarefas e aumentando a produtividade delas. Eu vou deixar o link com mais informações na descrição, aproveita que está com preço promocional. Só que o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu posso perguntar sobre as 48 leis do poder, resuma as 48 leis do poder para um adolescente. E no próprio chat a gente vai continuar conversando, só que agora como ele tem uma nova fonte de dados, depois que aparece esse joia aqui, eu já consigo fazer perguntas sobre isso. Para um adolescente, entender essas leis pode ser uma ferramenta poderosa para navegar pelas complexidades da vida. Nunca ofusque o brilho do mestre. Imagine que você é muito bom em algo na escola, mas o seu professor se sente ameaçado por isso. Ao invés de tentar humilhá-lo, seja inteligente e reconheça a importância dele pedindo ajuda e fazendo perguntas. Assim você o deixa confortável e ainda aprende com ele. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com os créditos. Sabe aquele trabalho em grupo que você acaba fazendo tudo sozinho? Aprenda a delegar as tarefas e a mostrar a importância da contribuição de cada um, mas sem esquecer de destacar o seu próprio valor para o resultado final. Aniquile totalmente o inimigo. Essa lei parece agressiva, mas imagine que você está sofrendo bullying. Às vezes, a melhor forma de acabar com isso é confrontar o agressor de forma firme e definitiva, mostrando que você não tem medo e que ele não terá o controle da situação. Cara, mente explodiu agora. Que loucura, né? Explicando as 48 leis do poder para um adolescente e adaptando para a realidade de um adolescente como ele pode aplicar as 48 leis do poder. Agora eu vou para o próximo nível. Quais as principais relações entre as 48 leis do poder e os segredos da mente milionária aplicada a negócios e crescimento financeiro? A lei 34, haja como um rei para ser tratado como tal. E a relação com o segredo da mente milionária também destaca a importância da autoconfiança, incentivando o leitor a acreditar no seu potencial
para criar riqueza. O livro argumenta que as pessoas ricas confiam em seu valor e em sua capacidade de gerar valor para o mercado. Enfim, várias relações geradas aqui. Ação apesar do medo, a busca por conhecimento e aperfeiçoamento, o foco da oportunidade. Eu não vou ler todos, porque senão o vídeo fica muito longo. Agora, pra gente ver como o nosso podcast ficou, eu vou entrar aqui no último notebook. Você pode até renomear aqui, ó, editar o título. Eu vou colocar esse aqui, 48 Leis do Poder. E para você acessar aquele podcast que a gente gerou, é só vir aqui, ó, em guia do notebook, ele vai abrir novamente aquela aba. Aqui ele ainda tá gerando o podcast, assim que ele gerar eu vou baixar, vou colocar no Eleven Labs pra gente ouvir um trecho dele. Com o podcast gerado, ele vai gerar com áudio em inglês. T. Harv Eker's Secrets of the Millionaire Seminars Opportunity. Mas eu vou baixá-lo aqui, entrar aqui no Eleven Labs, clicar em Dublin Studio, criar novo Dublin, fazer o upload do arquivo, selecionar aqui em cima inglês para português. E agora é só clicar em criar. Só que essa é uma solução cara, tá? Você vai gastar uns R$10 para traduzir um áudio desse com 37 mil créditos. Então, assim, se vale a pena para você investir R$10 em todo podcast que você gerar com esse notebook LM, aí você faz esse investimento. Eu não encontrei outra ferramenta gratuita que faça uma dublagem que realmente preste. Existem várias, eu testei, só que a dublagem fica tão ruim que não vale a pena nem eu te indicar, porque fica muito ruim mesmo. E já no HeyGen fica perfeito a dublagem, só que tem esse custo. Um áudio desse de 12 minutos vai te custar uns R$10 por aí, uns $2. Fica ao seu critério. Agora é só clicar aqui em Create Double e depois baixar. Eu vou mostrar o resultado de um que eu fiz aqui. Esse é um podcast gerado por inteligência artificial dentro do notebook LM a partir do livro Segredos da Mente Milionária, que eu baixei em inglês e traduzi dentro do Eleven Labs para português. Vamos lá. Hoje vamos abrir o livro Segredos da Mente Milionária, de P. Harv Eker. Vamos falar sobre aqueles modelos mentais que podem ser mas nada funciona. Exatamente. Porque o problema real não é a impressão. É o código subjacente. Você tem que reescrever o código. Ok, estou entendendo. Então, como isso se aplica aos nossos modelos mentais sobre dinheiro? Bom, assim como com aquele código de computador, temos que abordar aquelas crenças e emoções profundas que estão direcionando nossas decisões financeiras. E Eker é muito claro sobre isso. Ele diz que se sua mente subconsciente tiver que escolher entre emoções profundas e lógica, as emoções quase sempre vão ganhar. Eu me identifico com isso. Às vezes, a lógica vai embora quando as emoções estão no comando. Mas como começamos a mudar essas crenças profundas? Agora eu vou voltar aqui para o início, clicando em Notebook LM e vou criar um novo notebook com vários links do YouTube. Então eu peguei, por exemplo, aqui ó, várias participações do Whindersson Nunes em podcast e eu vou adicionar todas essas listas aqui para a IA processar todas essas entrevistas que o Whindersson deu. Por exemplo, se eu fosse um repórter e eu quisesse fazer perguntas para o Whindersson, ao invés de eu assistir horas e horas de conteúdo sobre ele, eu posso simplesmente subir aqui na IA todos esses conteúdos, igual eu tô fazendo aqui, tô pegando todos os links. É inteligência limitada porque a limitação da todos os podcasts que ele foi. E agora eu vou conseguir extrair a opinião dele de diferentes coisas, né, em diferentes contextos. O cara é simplesmente um dos maiores entrevistados para de repente gerar uma matéria bacana, uma matéria legal, ou às vezes até gerar um post sobre ele, fazer uma postagem sobre a vida do Whindersson. Posso pegar um podcast, uma entrevista. E assim, eu poderia também pegar links, né, justamente de entrevistas, como ele é um cara muito famoso, entrevistas que ele deu para site, talvez a página dele do Wikipedia, coisas que tenham relacionado ao documento dele. Se ele tiver um livro, eu subo aqui o livro também. E aí eu consigo fazer um estudo completo de uma pessoa utilizando inteligência artificial. Então olha só, e eu vou perguntar qual a opinião mais polêmica do Whindersson. E ele vai avaliar em todas essas entrevistas, que são mais de 15 horas de entrevista. Olha só, infelizmente as fontes fornecidas não revelam uma opinião específica do Whindersson que seja realmente polêmica. As entrevistas exploram sua trajetória profissional, pensamento sobre a vida e visão sobre o mundo. Segundo o Whindersson, qual o caminho para a riqueza e o sucesso? Vamos verificar trabalho duro e persistência, autenticidade e conexão com o público, adaptabilidade e busca por novos desafios, resiliência e aprendizado com os erros. E aqui todas as indicações. Vamos ver aqui, ó, em que podcast ele falou isso. Ó. Justamente no podcast do PrimoCast. Aqui ele deu a referência, pegar outra referência, que ele fala sobre isso aqui, resiliência e aprendizado. Agora sobre trabalho duro. Foi o da inteligência ilimitada, que ele falou sobre trabalho duro. Então aqui você consegue puxar várias referências e agora eu posso fazer uma pesquisa detalhada sobre a opinião do Whindersson nessas entrevistas. Ao invés de eu assistir todas essas entrevistas, então eu poderia pedir aqui um guia sobre as coisas que o Whindersson mais gosta, ele ia procurar em todos esses podcasts o que o Whindersson mais gosta. Eu posso fazer várias perguntas aqui para IA e ir direcionado já para a parte do podcast
em que a pessoa fala disso. Esse é mais um caso de uso muito interessante para, por exemplo, estudar a vida de uma pessoa. Não sei para que você vai usar isso. Mas se você for jornalista, com certeza é bastante útil para você. Vou clicar de novo aqui no Notebook LM, vou criar um novo notebook, agora sobre uma jurisprudência. Uma lei. Vou estudar o Estatuto da Cidade. Vou subir aqui para ele. Eu não sei o que é Estatuto da Cidade. Não fiz direito. Não faço a menor ideia do que tem aqui dentro. Mas eu vou pedir para ele me explicar como se eu fosse totalmente leigo, que eu realmente sou. Me explica o conceito geral de um documento como esse. Sou totalmente leigo e não entendo nada de direito. Esse documento apresenta a compilação da legislação brasileira relacionada ao direito urbanístico e o planejamento das cidades. O foco principal está no Estatuto da Cidade. Tá, um marco legal para a regulamentação da política urbana brasileira. O documento também inclui dispositivos constitucionais, as leis. Em linhas gerais, o documento visa apresentar ao leitor as principais leis que regem o planejamento e a organização das cidades do Brasil. Ela abrange desde os princípios constitucionais até as normas específicas sobre cada ocupação. E a partir desse documento, se eu fosse um concurseiro, eu pediria, faça um questionário com 5 perguntas e com opções de respostas A, B, C, D, a fim de que eu consiga treinar para um concurso. Questionário sobre direito urbanístico e Estatuto do Cidadão. Qual é o principal objetivo da política urbana brasileira conforme expresso no Estatuto da Cidade? Estimular o crescimento econômico das cidades, assegurar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, promovendo a justiça social e sustentabilidade. Ele já marcou aqui a resposta correta e onde está essa resposta. Eu poderia falar, para ele aqui, para ele não marcar as respostas corretas para justamente fazer esse teste, mas olha só que interessante, A partir de um conteúdo que eu jogo aqui, eu posso fazer um guia de estudos, eu posso gerar um questionário para estudar e saber exatamente onde está a resposta desse livro, ou eu poderia utilizar esse livro, colocar um questionamento e perguntar para ele onde está a resposta desse questionamento, fazer o processo inverso. Às vezes você está fazendo uma atividade relacionada a algum livro e você quer achar onde está a resposta. Você pode utilizar essa ferramenta justamente para isso. Agora, Thiago, eu queria saber o que isso aí é útil para mim. Você pode voltar aqui no Notebook LM e vir aqui nesse notebook, Introduction to Notebook LM. Clicando aqui, ele tem todos os documentos sobre essa ferramenta. A partir disso, você pode perguntar, por exemplo, eu sou um advogado, como essa ferramenta pode ser útil para mim? Porque assim você tem um direcionamento melhor. Aqui no vídeo eu não consigo cobrir todos os casos de uso possível. Para estudantes existem centenas, para advogados outras centenas, para jornalistas outras centenas. Então você entra aqui nessa parte e conversa com ele. Pesquisa e análise jurídica, elaboração de documento jurídico, gestão de casos e para um estudante de medicina, compreensão e retenção de materiais de estudos complexos, geração de guias de estudo, criação de notas e organização de pesquisas, conexão de ideias e brainstorming. Então aqui você pode seguir tirando dúvidas de como adaptar as funcionalidades dessa ferramenta para o que você precisa hoje. Bom, esse é o resultado que você consegue alcançar utilizando essa ferramenta. Eu espero que tenha sido útil para você. Se você descobrir alguma IA que dá para fazer essa tradução gratuita, deixa aqui nos comentários para ajudar todo mundo. E claro, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu comentário aqui, o like e se inscrever no canal. Até a próxima!